Olá, bem-vindo ao Ouse Saber Podcast, uma iniciativa do curso de Filosofia da Universidade de Passo Fundo, construído e pensado pelo projeto Extensão Arqué com o objetivo de popularizar e descomplicar o pensamento filosófico, por meio da discussão de temas de interesse geral. Nossos episódios são gravados nos estúdios da Faculdade de Artes e Comunicação, no Campus 1 da Universidade de Passo Fundo. O programa funciona no seguinte formato: definiremos um tema específico para cada episódio e traremos convidados para ajudar na problematização. Eu sou o Tatiel Zarte. Eu sou Andrei Lodea. E nesse episódio o tema será Raça e Racismo. Estamos aqui na Faculdade de Artes e Comunicações com o Robson Rocha e o Bruno Almeida. O Robson, ele é publicitário, estudante de filosofia da UPF, mestrando em sociologia pela URGS, pesquisador na área de sociologia do conhecimento e da cultura. O Bruno Almeida, formado em história aqui pela UPF, é pesquisador sobre corpo, gênero e sexualidade na história da arte e história do Brasil. Partindo já para a nossa pergunta inicial do programa, né, que é sempre praxe a gente fazer. Por que a gente deve falar sobre raça? Antes de mais nada, quando a gente fala de raça, a gente precisa definir um aspecto muito importante, né? Primeiro a gente precisa definir o lugar que a gente está, que no caso nós vivemos na América do Sul, no Brasil, etc. E precisamos fazer um recorte de classe aí, né? São dois aspectos muito importantes. Principalmente pela localização geográfica que a gente está localizado e também pelo aspecto de classes aí que a gente vai se estabelecer ao longo da história do Brasil e o local também que a gente acaba falando e diversificando, né? Porque às vezes é muito estranho a gente ter que trazer esse ponto, porque às vezes a gente tem debates que vai falar, por exemplo, de raça de uma outra perspectiva, porque eu não consigo falar de raça, por exemplo, estando no Brasil e falar de raça nos Estados Unidos, que vai ter uma outra conotação, uma outra diferenciação, né? E aí eu sempre acho interessante fazer essa diferenciação, porque a gente vai estabelecer ordens sociais, no caso, dentro dessas zonas de modo diferente. Né? Então, dentro do Brasil, a gente vai ter uma história, toda uma projeção e uma ordem de dominação específica, e em outras partes a gente também vai ter. Isso também faz no recorte de classes também, que é muito importante para começar, assim. Agora o Robson. Eu gostaria de começar falando que, para mim, estar aqui é um motivo de grande ansiedade, sabe? Tipo, eu dificilmente ocupo esses espaços, eu não gosto, né, de ocupar o que você fala que é um espaço de fala, vamos dizer assim. Então, eu fico sempre muito nervoso quando eu venho falar nesse tipo de espaço. E isso é resultado de uma construção histórica, né? A gente sabe que desde a Grécia Antiga, as pessoas que podem falar, elas atendem a certos critérios, né? Então, e esses critérios, quando eles são criados, eles excluem outras pessoas. Então, por que é importante falar sobre racismo? Ao contrário do que o Morgan Freeman acredita, né? Falar de racismo é importante porque o racismo é construído em cima do silêncio, né? Quando se constrói essas características de quem pode e quem não pode falar, que perduram até hoje, né? Atualmente na nossa sociedade ainda existem esses espaços em que algumas pessoas podem falar e outras não. É importante que se fale para que se supere esses critérios, né? E que esses critérios sejam ampliados e que outras pessoas possam também falar. Cada vez mais ampliar esse leque de falas e de vozes que podem falar sobre esse assunto. Só para complementar também o que o Robson está falando, eu acho interessante também porque a gente hoje vive uma polarização, né? Do que seria o local de fala, como falar e por que falar. E eu acredito que é muito específico de uma briga política e teórica que a gente vai vivenciar aí ao longo da última década também, né? E principalmente essa disputa talvez de poder teórica por quem está falando e como está falando. E eu acho interessante também, só para centralizar, assim, que quando a gente fala de lugar de fala, a gente não está falando especificamente que uma pessoa só possa falar ou que um grupo político possa falar sobre a realidade em si. Até porque a gente ia desvalidar aí autores ao longo da história, né? Então a gente podia dizer que Bourdieu não pode falar sobre dominação masculina porque ele é homem especificamente. Ou a gente não pode dizer que Darcy Ribeiro não pode falar sobre a construção de raça do Brasil porque ele é branco, né? E aí a gente tem uma gama de autores como o próprio Florestan Fernandes, vários outros que ao longo da história escrevem sobre a realidade brasileira e escrevem muito bem. Então a gente também não pode
associar, dizer que o local de fala em si, ele tem que ser como algo fixo, né? Acho que não. Se a pessoa tem compreensão e ela entende metodologicamente e empiricamente o que ela está falando, é de extremamente importante que se fale. E aí, quando a gente fala de raça, e principalmente de raça e sexualidade, quem ocupa espaços de vozes, historicamente, como pessoas brancas heterossexuais, né, como, sei lá, um apresentador de TV, um professor dentro de uma sala de aula, ou até mesmo um pesquisador que está ao longo do tempo e ele não fala sobre isso, aí sim a gente tem uma problemática, né, de que não está sendo utilizado para debater sobre essas estruturas de poder e opressão que a gente vivencia. Contudo, a gente também tem que dizer que, às vezes, a gama da experiência de quem vive a submissão dentro dessa estrutura, e principalmente a que a gente fala no caso hoje do Brasil, também tem que ser escutada, né? Porque a gente não pode só validar quem está ocupando o espaço de poder em si, mas especificamente todas as vozes, né? Então tem que ter essa troca de... Eu vejo alguns fóruns, enfim, que acontecem que geralmente chamam algum acadêmico negro só para falar sobre esse assunto, como se não pudessem falar de outros assuntos, né? A importância desse espaço aqui, né, como um espaço seguro, vamos dizer assim, é importante que se crie esses lugares onde a gente possa falar e que, há uns dias atrás, teve uma estudante negra que fala sobre finanças, né, a Nath Finanças, que chamam, que é o perfil dela no Twitter. Ela foi levada a um outro podcast, né, um podcast grande de projeção nacional, para falar sobre finanças, e colocaram junto com ela um outro rapaz que tinha uma posição oposta dela, né, e ela praticamente não conseguiu falar no podcast, deu uma certa comoção, assim, em relação a isso, porque levaram ela para um espaço onde não era seguro e ela acabou sendo silenciada, né? Que é o pior que pode acontecer hoje em dia, é uma pessoa silenciada nesse assunto, né? Que é a questão racial. Enfim. Mas a gente conversava umas semanas atrás, que eu e o Robson, a gente conversa de vez em quando sobre alguns assuntos, é que o Robson ele tem um hábito de, em redes sociais, sempre tentar orientar as pessoas e movimentar um pensamento diferente, um brigão, né? Diz que na internet. Mas é um brigão elegante, né? Tem os comentários que eu acompanho lá. Isso, todo mundo acompanha o Robson discutindo. E eu também tenho esse hábito de discutir na internet, mas algo que eu estava comentando com ele que é recorrente, que nunca aconteceu comigo, que fica escancarado o racismo, é que nunca as pessoas questionam a minha escolaridade ou me mandam estudar. E com o Robson, a cada dois comentários dele, alguém aparece mandando estudar, né? Isso é descarado, que superestimando o Robson já... por conta da cor. É o nível mais profundo do racismo, que a gente pode depois conversar sobre o racismo estrutural, né? Que é esse o qual as pessoas não percebem a premissa que elas têm a partir do negro, né? Tipo, elas têm uma construção do negro na sua cabeça que faz com que elas já tomem certas posições diante do negro, e uma dessas é que o negro não tem conhecimento ou não tem estudo. Está vinculado muito só ao trabalho de força, né? Então o negro só serviu para ser escravo, e hoje na modernidade ele só serve para trabalhar com algo pesado. Se não for com algo pesado, ele não pode escrever um livro, ele não pode teorizar. Preto, negro não serve para nada, a não ser para carregar tijolo. Robson falando, a formação dele, as pessoas ainda querem que prove. Sim. Então, por que tu precisa dessa prova, né? Se ele tá falando, se ele tá argumentando, e geralmente são pessoas que não têm formação, né? Que nem a discussão nem seria para esse caminho, mas as pessoas levam esse caminho porque ficam duvidando da capacidade intelectual do Robson. Sim. Isso tá ligado àquilo que eu falava no começo sobre a minha ansiedade de falar em público, né? É porque geralmente os nossos corpos e a nossa mente não foi construída para ocupar esse espaço. Então, sempre que a gente vem para esses espaços, a gente acha que a gente é inferior a quem ocupa esses espaços desde sempre, né? Que não é nada pessoal com vocês, é uma construção histórica. Então, desde sempre, esses espaços foram ocupados pelas mesmas pessoas. Então, quando a gente chega nesses espaços, a gente acha que a gente tem que se provar 2 vezes mais do que as pessoas que já ocupam, e que a gente tem que ser muito melhor. Isso porque a gente já foi posto numa negativa, né? Que você não sabe, que você não é capaz. E isso é uma construção que vem desde a Grécia Antiga, né? Na separação lá que Platão faz entre o mundo ideal e o mundo Mas corpóreo. Isso, um pouco do que você fala e que o Bruno coloca no início, né? O local de onde nós estamos falando, né? E se fala, a gente ouve, né? Quem está ouvindo nós, possivelmente já ouviu falar do racismo velado, por exemplo, né? Quer dizer, não querem mexer em algo que é estruturante, né? Está aí na nossa sociedade, e que se a gente não tiver acesso às informações, a gente vai continuar perpetuando esse tipo de atitudes que são extremamente danosas, não apenas para os negros, né? Mas para também a sociedade como um todo, a sociedade
os brancos também, né? Então eles também sofrem da mesma forma, né? Nesse sentido, né? Quer dizer, se perpetua isso, né? Não sei se sim. É que assim, também, como eu falei, né? Quando a gente entra nesse debate, a gente tem que se localizar geograficamente, né? Onde a gente está falando. E especificamente o Brasil, nós somos reprodutores de mão de obra, né? Então, nós já vivemos num submundo em que a função desse povo aqui é só se reproduzir para mão de obra, para o mercado estrangeiro estar aí dentro, trabalhando, e a gente não ter esse papel de protagonista aí à frente da produção científica, à frente de inovações e etc. Então, a gente já vive nessa gama de coisas. E aí a gente vai tentar entender também aí a partir da perspectiva de raça também, né, que o Robson já fala. Aí a gente já se tem essa construção histórica e social do brasileiro e nossa. Aí quando a gente entra aqui dentro, aí é mais difícil ainda se provar para quem está aqui, porque a gente também tem uma construção de uma classe dominante que é muito muito forte, muito presente até hoje, né? Então, um livro específico que eu acho muito incrível, que eu super indicaria, que é o do Autoritarismo Brasileiro da Lilian Schwartz, que é uma professora da USP, antropóloga incrível, que ela debate um pouco sobre esse contexto de como se estrutura a dominação dentro do Estado brasileiro, assim, sabe? E aí, quando o Robson fala, por exemplo, da questão de não se sentir bem, é engraçado que semana retrasada a gente tinha conversado sobre isso, né? Que eu tava muito mal, assim, porque eu tinha 3 artigos para escrever, tinha que ler e tal, e tinha um debate para fazer. E aí, ao mesmo tempo também queria sair, queria beber. Tipo, eu queria ter um momento em que eu pudesse ser uma pessoa, tipo, sei lá, eu olho às vezes um colega que passa a semana inteira não fazendo nada. Eu queria ser aquela pessoa ao menos naquele momento, porque parece que tudo o que eu faço ao longo da minha trajetória, e eu digo da trajetória de trabalho, trajetória acadêmica, é de um esforço de comprovar 3 vezes mais que eu tanto sou capaz e tanto consigo comprovar que eu a todo momento eu sou o eficiente possível para isso, né? Então, ao longo da minha graduação inteira, não foi fácil, por exemplo, durante 5 anos, estudar, trabalhar, desenvolver atividades políticas e desenvolver uma atividade de pesquisa dentro da universidade. E aí, quando a gente ocupa, por exemplo, espaços de fala e aí espaços de representação estudantil, que foi o meu caso, é muito mais forte eu ter que chegar numa sala que... Era engraçado, na minha primeira reunião, por exemplo, de representante discente, em que se debatia lato e stricto sensu. E eu não sabia o que era, que diabo é isso, sabe? E as pessoas já me olhavam achando assim, você tem que saber, você não pode não saber disso. Porque, como assim? Você quer estar aqui, então o mínimo que você tem que saber é isso e mais um pouco para quando a gente for debater. Aí imagina um aluno de graduação debatendo numa sala com professores que têm pós-doutorado, né, que estão aí no nível já há muito tempo. Isso não é especificamente nesse espaço, né? Ele já abrange toda a estrutura que a gente vai vivenciando aí. E a colocação do Andrei me fez voltar na primeira pergunta, né? Porque que é importante falar. Desde de Sócrates a gente sabe, né, que o método da maiêutica, da fala, ele é revelador, né? Ele traz à tona certas ambiguidades, certas contradições, e durante muito tempo foi nos negado a possibilidade de falar, e isso fez com que se estruturasse esse racismo silencioso, que é o racismo estrutural, né, que a gente fala. Mas o ponto que eu queria chegar era em relação a... Esqueci. Acho que continua. Posso roubar, então? Não, Tá. Pode roubar. Não, acho que, assim como também a gente colocou no tema gênero, sexualidade, raça, eu acho também interessante a gente dar sentidos diferentes para conceitos que a gente está acostumado, né? Então, eu costumo dizer que o racismo ele não se estrutura só em raça aqui no Brasil. Especificamente porque se a gente vai em lugares que a gente encontra pessoas brancas e vai em lugares que a gente encontra pessoas negras, existe um apartheid nesse lugar. Pode não ser institucionalizado dizendo que aqui é lugares de branco, que aqui é lugares de negro, mas existe um apartheid assim, nesse espaço, porque aqui especificamente a gente só vai encontrar negros e aqui a gente só vai encontrar brancos. Então Mas, por exemplo, pensamos na estrutura UPF, né, no próprio UPF. Se a gente for olhar os quadros de formatura, né, eu faço isso nas aulas de ética, normalmente eu converso com eles sobre essas questões, né, para eles dar uma olhadinha nos quadros de formatura dos prédios para ver quantos negros tem, né? Eu me faço essa pergunta todo dia, né, no meu curso. Então, para a gente ver o quanto os formandos, né, o acesso à educação é negado, porque é negado. E aí a grande questão é onde estão esses negros, né?
Eu acho que a gente pode dividir aqui conceitualmente, daí falando, entre a questão... O racismo, ele tem vários... A gente tem que falar em racismos, né? Porque ele não funciona de uma maneira só. Ele vai se manifestando de diversas formas diferenciadas. A gente pode falar num nível individual, que é um nível que é o básico, que é aquele que as pessoas mais veem, que é o da ofensa, do chegar para outro negro e falar que, tu é negro, enfim, você é um macaco. Alguns teóricos mais liberais, eles vão achar que isso é um problema de moral, né? Um problema de que a pessoa é mal educada, ou que a pessoa, enfim, é um problema dela, e isso se resolve com ela. Só que essa explicação não é suficiente, né? Então a gente parte para um segundo nível, um avanço dos estudos teóricos que se tem, que chegou à ideia do racismo institucional, que é o que funciona nas instituições, né? E é o modo de ensino, a proposta de ensino. Por exemplo, a gente tem eu não lembro de certo quantos anos faz que foi aprovada a lei do ensino da história da África, eu acho que faz mais de 10 anos, e ainda não é efetivado nas escolas, né? Então a gente tem uma estrutura hierárquica do que deve ou não ser aprendido nas escolas. Mas a estrutura também, ela não é só essa escola física, né? Ela funciona na sociedade a partir daquilo que as pessoas reconhecem como sendo válido ou como sendo legítimo. Isso é uma estrutura também. Mas, de qualquer forma, no nível institucional, é onde o racismo pode ser modificado, né? Porque ele tem aí, vamos dizer, uma certa folga, vamos dizer assim, onde o Estado pode operar a partir de políticas públicas, como o próprio ProUni foi, enfim, e o ProUni com questões raciais, né? Não só de classe. E é ali na instituição onde essa lógica pode mudar, porque essa lógica é muito maior, e daí a gente chega num nível maior, que é o racismo estrutural, né? Que é esse racismo que vai sendo reproduzido nas nossas práticas diárias e que ele é descolado do negro, então por isso que é muito difícil para as pessoas acessarem ele, porque as pessoas sempre acham que para ter racismo o negro tem que estar presente, né? Só que não, o racismo estrutural ele funciona numa lógica onde se descolou desse primeiro processo violento, porque o racismo é sempre criado dentro de um processo violento, né? A colonização ela foi muito violenta, então quando se colocou na cabeça dos negros que eles eram inferiores, não foi dizendo, você é inferior, foi dando chicotada e impondo isso à pessoa dele, né? Só que chega um momento que isso já não precisa mais ser reforçado pela violência. Isso vai se tornando costume, entra no âmbito da cultura e vai sendo reproduzido, né? E acho que dá até para avançar também, dizer que, assim, não só é se tirado a dignidade e demonstrado que ele é inferior dentro da sociedade, como se é tirado também a identidade do negro, né, dentro do Brasil. Que aí a gente vai ter, por exemplo, aquelas discussões que é o quão branco eu posso ser dentro de uma sociedade. O meu nível de branquitude, meu nível de ser negro, não. Como até hoje, por exemplo, assim, existem pessoas que questionam, tu não é negro, ou tu é negro, ou qual é o nível de coloração que a gente pode ter. E aí isso é um processo histórico de dizer assim, não, ser negro é tão ruim, que então o máximo que eu puder ser branco é melhor ainda, porque eu me desvencilho daquela imagem, tanto que é aquela coisa de submissão. Aí a gente vai ver diferente, por exemplo, nos Estados Unidos e alguns outros movimentos, o movimento negro em outros países, em que a população negra já abraça para si, não, eu sou negro, e eu vou lutar contra essa estrutura. Agora no Brasil a gente vai ter um movimento inverso, né? Assim. Um vídeo que o Robson compartilhou poucos dias atrás, que era de uma youtuber negra, inclusive, ela falava que por mais que gerava uma frustração depois, porque às vezes a pessoa tenta se distanciar ao máximo de ser negra, né? Tentar se aproximar mais da imagem branca, mas quando ela chega a uma família branca, ela percebe que ela é negra porque tem todo um preconceito. Vocês poderiam falar um pouco sobre isso? Eu acho que isso vai muito com a questão da classe que o Bruno colocou, porque, assim, existe o preconceito de classe e existe o preconceito de raça, né? E geralmente as pessoas acham que o preconceito de classe ele é mais ameno, vamos dizer, que o de raça, mas não é. Mas a questão é que o preconceito de raça, ele funciona a partir dessa lógica descolada, né? Então, por exemplo, outro dia tinha uma tirinha da Turma da Mônica, que foi uma releitura feita a partir da estética do funk, né? E alguém postou num grupo que... enfim, que era criminoso, traficante, estavam fazendo parecer que a Turma da Mônica lidava com prostituição. E eu comentei nessa tirinha que isso era racismo. Então as pessoas começaram a comentar, não, isso é preconceito de classe. E eu, não, mas é racismo. Não, mas é que são personagens pardos, não são negros. A situação, né? Não são negros, e eles só estão usando roupas. Então a gente está fazendo um preconceito de estilo.
Só que daí a gente coloca na seguinte lógica: se essas mesmas pessoas pardas, que são negras, né, não existe pardo, estivessem com roupas de cantores sertanejos, não haveria a mesma ofensa. Então não é uma questão de classe por causa disso, né? Porque mesmo ela pertencendo à mesma classe, se elas usassem uma roupa de cantor sertanejo, elas estariam representando uma cultura branca. Então o racismo só se opera porque elas estão vestindo um tipo de roupa que representa uma cultura negra. Então aí há uma distinção, entendeu? Então mesmo que elas fossem da mesma classe, se elas usassem roupas diferentes, elas não teriam sofrido racismo. Então a lógica é que o quê? Então, a lógica de classe, se o negro subir de classe, então tá resolvido os problemas dele? Não. Na verdade não, né? O racismo ele persiste. Então, e muitas vezes ele é mais forte, né? Tu repara quando tu entra na universidade que tu dá uma... Mas a gente pode usar o típico exemplo esses dias não sei se vocês... Eu acompanho um pouco o jornal, e aí no Jornal do Almoço, o repórter olhou, a câmera foi no vagão lá, olhou para apresentar as pessoas que estavam entrando e saindo do metrô, aí tinha um moço negro no canto, e aí o jornalista apontou pro moço e falou assim, você é o cara que cata a bolinha lá do clube que eu jogo. Ele era atleta, e ele era atleta, né? Então... um racismo estrutural e o jovem participava de uma classe mais alta. Né? Então... E nisso que tu comenta sobre a questão de representar uma classe acima, a frase que tu falou do Morgan Freeman, né? A estrutura adora quando o negro fala corroborando com o racismo, né? Porque parece que valida o que eles... porque daí é mais forte, né? Quando aquela pessoa que está sendo atingida pelo preconceito, ela valida, ele se transforma naturalizado, né? É o que o Bourdieu chama de violência simbólica, vamos dizer assim, né? É quando o oprimido, ele pensa a partir das categorias do opressor. Então, é por isso que, sob certos aspectos, o lugar de fala, ele é um conceito muito mal divulgado, né? Porque ele essencializa, vamos dizer assim, na internet. Mas quando tu vai ler o que são as teorias pós-coloniais, decoloniais, tu vê que é outra coisa que está sendo posto em pauta, né? Porque quando tu essencializa o negro, tu também cria problema para ele, né? Quando tu diz, é o negro, essa pessoa aqui que pode falar. Então, tu está colocando ele numa posição essencializada, então tu está prendendo ele dentro dessa essência. E o lugar de fala, ele vem justamente pelo contrário, para destruir essa essência de negro e essa essência de branco. Então, o lugar de fala, ele questiona o branco. Eu acho interessante também, assim, quando... Outro ponto específico que a gente sempre tem que colocar em pauta e esclarecer... É porque a gente tem que esclarecer as coisas antes de começar a falar, né? Então, por exemplo, quando a gente fala teoricamente, sobre lugar de fala, ou a gente fala teoricamente sobre racismo estrutural, a gente está falando de uma vertente teórica, né? Então, essas vertentes teóricas, elas vão ter outras que vão se discutir, vão brigar entre si, vai ter radical, a menos radical, blá, 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 etc. Então, quando a gente traz a discussão, e aí eu sempre friso que é importante eu dizer de quem teoricamente eu estou falando e qual vertente teórica eu estou usando para isso. Porque às vezes, por exemplo, a gente vai ter a Ayomi, aquela moça negra, que faz vídeos atacando outros negros, assim, dizendo que racismo não existe, bababá. Ela, não sei se esse é o nome dela, mas ela mora na Itália. Que não são negros o suficiente. Isso, então assim, é uma pessoa que eu não posso dizer que ela tá usando a mesma linha teórica que a minha, ou que ela tá lendo errado, pode até estar lendo errado, mas é uma pessoa que defende uma linha teórica e é uma linha política, né? Então, essa é o que o Robson traz, é importante a gente sempre entender teoricamente de onde eu estou falando. Então, se eu estou usando o conceito de lugar de fala, eu estou usando o conceito de fala a partir de um lugar de classes, que eu acredito que tenha que ser reformulado toda uma estrutura, e a partir de uma estrutura nova a gente vai acabar com todo esse processo que a gente vivencia hoje, né? Pensando um pouco assim, vocês falam várias situações, né? A gente percebe que isso é estruturante, né? Mas talvez uma questão importante que vocês poderiam esclarecer é o que é raça e o que é racismo, conceitualmente, assim. Sim. Como que nós poderíamos definir, por exemplo, raça e racismo? Eu acho que linkando com o que o Bruno falou antes com a questão das correntes teóricas, existem algumas correntes teóricas antirracistas que, inclusive, falam em não se falar em raça, né? Isso é um debate que está em voga. Só que qual que é a diferença? Quando essas pessoas falam em não se falar em raça, elas estão falando que a gente tem que atacar o racismo, porque o racismo é um problema e não a raça. Isso é muito importante, porque no senso comum as pessoas falam, vamos parar de falar em raça, que ela some. Só que, na verdade, essas pessoas não podem simplesmente parar de falar de raça, ela tem que ser antirracista, entendeu? Então tem que ter toda uma lógica de ataque ao racismo para te poder parar de falar em raça. Então, a raça é um conceito transitório e histórico. Então, existem várias discussões em relação ao que é, o que não é a raça. E aqui no Brasil, a raça é significado de um jeito, nos Estados Unidos de outro. No passado foi de um jeito, hoje é de outro.
quer falar? Não, pode falar. Não, eu digo, por exemplo, pra mim, assim, eu sempre quando as pessoas perguntam, vai fazer o debate de raça ou de étnico, racial, então tem todos esses rolês, assim, né? Então, quando eu falo assim, o rolê vai ser que eu falo raça. Porque, historicamente, somos usados... Porque, assim, a gente tem que também dar ressignificações pras coisas, né? Tipo, por exemplo, eu sou gay, né? Eu sou LGBT. Então, há uns 30 anos atrás, ser chamado de viado era uma coisa muito horrível, péssima, assim, né? Hoje não, eu sou viado e existe esse termo que a sociedade ressignificou. E mais por um processo de luta e resistência, né? De dizer, não, existimos e somos viados e beleza. Eu também vejo nesse mesmo quesito falar raça. Porque se a gente vai pegar na história do Brasil, principalmente Brasil colônia, os negros eram tidos como uma raça diferente. Né? Então, a gente pega esse conceito dos brancos que coloca para subjugar e dizer que é algo ruim, se apropria dele e demonstra, já que nós somos raça, então vamos fazer um debate a partir disso, e o nosso conceito teórico vai ser esse, e é por isso que nós trazemos ele. E é também até de um processo de não negar toda a história de violência e opressão que a gente sofreu dentro de um Brasil colônia. Então, se a gente acaba escondendo alguns conceitos, a gente esconde historicamente algumas coisas que aconteceram. Então a gente vai tirar raça. Então significa que não teve escravidão no Brasil. Então não teve isso é uma demagogia, não tem uma resolução. As coisas das favelas, né? Tu chamar de comunidade, mas não olha pra comunidade, não olha pra favela. E hoje o favelado se tem orgulho de falar que é favelado e levar essas pautas pra frente, né? Mas, voltando a conceituação de raça, né? No início, a ciência causou o maior problema conceituando raça a partir de um campo de estudo que era a biologia, né? Que foi a biologização da raça, vamos dizer assim. Os cientistas, no princípio, eles tentavam explicar por que o Brasil do Norte era mais atrasado que o Brasil do Sul. E eles começaram a notar que no Brasil do Norte havia mais pessoas negras e no Sul havia mais pessoas brancas, e logicamente eles acharam que a questão era a cor. Só que, na verdade, eles ignoraram todas as questões sociais que envolviam econômicas esse não desenvolvimento. Quando os negros foram libertos, eles não tiveram nenhuma recompensa por isso, enfim, inclusive foram impedidos de trabalhar, né? Muitos deles foram presos, teve leis que facilitaram a prisão de negros, enfim, todos esses fatores no início foram ignorados por estudiosos que estudaram a partir da biologia, né? Então eles tentavam, a partir do tamanho da cabeça, a partir da cor, conceituar a raça a partir disso. Depois que o genoma, né, foi aberto, descobriu-se que, na verdade, não existe diferença biológica nenhuma entre brancos e negros, somos todos iguais sob o ponto de vista biológico, né? Então, começou a surgir os estudos sociológicos a partir do início do século XX e começou a se perceber que essa desigualdade, na verdade, era um problema social. Então, a raça foi construída a partir de uma perspectiva social. O que faz que não tenhamos nenhuma diferença biológica, mas sim tenhamos diferenças sociais. Então, a raça, no termo mais analítico que a gente pode usar, ela serve para duas coisas. Primeiro, para o encontro político, né? A gente só se reconhece em torno desse conceito, né? Porque existe uma variedade de tipos de expressão do modo de ser negro, e a raça ajuda a fazer esse encontro entre as pessoas que se reconhecem enquanto negro. E o outro ponto era aquele que eu falava anterior, que é somente pela raça a gente consegue apontar o racismo, né? Porque se a raça some, a gente não consegue identificar o racismo, porque não tem um ponto de referência. Sim. Que é aquilo que eu falava antes da roupa, né? Não, o racismo se perdeu do seu ponto de referência, então as pessoas não reconhecem. Então, por isso que a gente tem que estar falando da raça a todo momento para poder religar com a questão do racismo. Então, a raça serve cientificamente para poder apontar o racismo, né? Até esse momento. Robson e Bruno, a gente tem um tempo meio que curto. Pensando aqui, depois tu vai ter que editar. Pensando assim, talvez para a gente já meio finalizar um ouse saber sobre esse tema. É um assunto bem complexo, bem amplo, né? A gente não consegue traduzir tudo ele num episódio de 25 minutos. Então, indicações de leituras, de filmes, Robson, Bruno, que vocês, talvez umas 2 ou 3 indicações ali que o pessoal poderia pensar sobre essa temática. Eu tenho para mim como uma bíblia Mulher, Raça e Classe, da Angela Davis. Eu acho que é um livro fundamental para quem quer entender o racismo do nosso tempo, né? E toda essa discussão entre esses conceitos que se entrelaçam e que não são separados, enfim.
Então, quando a gente está falando aqui de raça, a gente está falando sobre outras coisas. E eu acho que Frantz Fanon, Peles Negras, Máscaras Brancas, é muito importante para mim também. E filme, agora, concorrendo ao Oscar, teve a Harriet, que é a história da Harriet Tubman, nossa. que é uma mulher Incrível. sensacional, vale muito a pena ver. 12 anos de escravidão, Faça a Coisa Certa, enfim, tem uma infinidade. Não tem nem o que indicar, né? O Robson indicou tudo. Né? E pensando numa ideia de ouse saber sobre racismo, sobre raça, o que vocês diriam para finalizar? Que as pessoas deveriam de ousar saber mais sobre isso. Tem um livro muito bom que é do Harari. Ele é, assim, isso é outra coisa interessante. O Harari, ele é liberal, tá? Então, ele usa uma corrente liberal. Mas eu super indico o Sapiens, porque ele vai trazer esse apanhado histórico do globo, assim, né? Como a gente justifica... Como o racismo acaba se estruturando. Então, é um livro muito bom, assim, tipo, pra quem tá querendo entender um pouco de como a ciência é utilizada pra estruturar o racismo também. E qual que era a tua pergunta mesmo que agora eu esqueci? O que seria ousar saber sobre racismo? Na minha perspectiva, eu acho que ousar saber sobre racismo é ousar saber sobre si. Porque eu acho que eu me descobri negro, sabe? A ideia do negro é se descobrir enquanto negro, né? Então, eu acho que o branco também tem que se descobrir enquanto branco e seu lugar no mundo. Então, eu acho que ousar saber é ousar saber sobre si. Eu acho que, assim, não só... Eu concordo com o Robson, assim, mas acho que eu acrescentaria um pouco mais, que é mudar, né? Porque não adianta eu só saber sobre mim e aí ao meu redor tá tudo da mesma coisa, né? Então, ninguém faz nenhum. Concordo com o Bruno. Desculpa. Não pode, a gente coloca... Não pode falar, né? Não, Pode sim, pode sim. E aí, por exemplo, assim, eu acho que é mudar a realidade ao redor. Então, por exemplo, desde o meu amigo aqui do lado que sofreu racismo, eu me questionado na sala de aula: ô professor, tu não trouxe nenhum autor negro aqui pro plano de ensino? O que a gente vai estudar nesse plano de ensino? Tipo, questionar mesmo, assim, a gente pode colocar algum debate dentro da aula, o colega do lado que foi racista, no mercado que aconteceu alguma coisa, então, assim... mudar nesses espaços que a gente tá também. Muito bem, esse foi o episódio do Ouso Saber Podcast sobre o tema raça, com o Robson e com o Bruno. Muito obrigado por participarem do episódio. As duas primeiras pessoas negras que participaram, também fica esse adendo, como a questão do lugar de fala realmente não é tão democrática como a gente pensa, até porque é difícil achar no meio acadêmico aqui, na UPF principalmente. E da próxima também pode chamar a gente para debater outras coisas também, não só racismo, viu? Sim, exatamente, a gente falou antes e já fica o convite para próximos episódios. Muito obrigado a quem está ouvindo, siga o nosso podcast no Spotify, siga as redes sociais da Filosofia, no Instagram e Facebook Filosofia UPF. No YouTube também você encontra alguns materiais sobre a minha história da filosofia com alguns alunos e professores. Até a próxima!